Olá, muito bom dia a todos. Espero que tenham acordado bem, espero que estejam bem. Eu estou, mais uma vez, maravilhoso, como não podia deixar de ser. Eh, Hoje quero-vos informar uma coisa. Alterei algumas coisas na minha página das sessões que dou. Para alterar o tipo de sessões, o nome, que passa de sessões de despertar consciencial para sessões de eh, conselheiro espiritual e consciencial. Eu vou explicar-vos o que é que me leva a fazer isto e então este é o tema deste vídeo, que é os nossos conflitos interiores. Eu gosto de partir a louça toda, gosto de estar um pouco fora das convenções e isso é muito bom. Especialmente porque é necessário. Quando nós falamos. Eu, ao alterar o nome, teve a ver com vários casos de pessoas que vieram ter comigo em que tinham efetivamente conflitos interiores interessantes, em que não se sentiam bem com elas próprias, em que não podiam falar sequer ou, com as amigas, com os colegas, com os parceiros, porque de uma maneira ou de outra sentiam-se mais pessoas que não eram, que a maneira como pensavam ou sentiam não podia magoar as outras pessoas. E não é bem assim. Não é bem assim. Requer muita confiança, é verdade. Mas às vezes é tão mais fácil falar com quem não conhecemos, mas com quem não tem juízos de valor, com quem de uma maneira ou de outra é coerente e de uma maneira ou de outra efetivamente ajuda. O que é um conflito interior? Há vários, mas há uns que nós guardamos bem fundo. É a chamada nossa caixinha, não é? É a caixinha das emoções, é a caixinha do que nós sentimos no nosso coração, não é? Isso às vezes é complicado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um conflito. Imaginemos o aspecto íntimo e sexual. A sexualidade, atenção, não tem a ver com o ato sexual em si. Fala de sexualidade normal. Quantas vezes nós estamos de mão dada com o nosso parceiro, com o nosso marido, com o nosso namorado, e alguém passa, um homem, ou até uma mulher, olhamos e desejamos essa pessoa. Quantas vezes nós, nos nossos pensamentos mais profundos, mais íntimos, em que os guardamos só para nós, não é? Sentimos desejos por outra pessoa. Sim, que mal tem isso? Quantos de nós não nos acontece isso? Esse simples facto, agora faço a pergunta, esse simples facto faz de nós piores pessoas? Não. Sentimos-nos menos dignos? Não. Agora, o nosso conflito interior tem a ver com os padrões que nós adquirimos, os, a estrutura valorativa que nós temos na nossa mente, que nos impede de aceitar que os nossos desejos, pensamentos, que as nossas respostas corporais, sim, vamos partir da louça toda, vamos chamar as coisas pelos nomes, em que
alguém chega ao pé de nós, uma voz suave, porque é a voz dele ou dela, uma voz suave, sensual e não nos deixa todos estimulados. Isso faz de nós pior pessoa? Não. Faz de nós indignos? Não. De todo. Portanto, retirando aqui toda a estrutura valorativa e todos os julgamentos, considero que nada de mal tem. Agora, o importante, eu estou a falar na sexualidade, neste aspecto, há muitos outros juízos de valor. Quando nós. Acho que é muito importante nós falarmos, enfrentarmos, deitarmos cá para fora os nossos conflitos interiores. Porque só assim os podemos resolver. Reparem, um equilíbrio interior, um equilíbrio não, um conflito interior mais não é do que um desequilíbrio. Em que a estrutura valorativa que nós temos não condiz com o que nós sentimos e pensamos. Mas também não podemos falar com ninguém. Porque temos receio dos juízos de valor. Precisamente. É isso que está aqui em questão. Agora, toda a nossa estrutura, todo o nosso ser, como seres humanos, homens e mulheres, devem, ou tendencialmente, temos que estar em equilíbrio. Se nós não resolvemos os nossos conflitos interiores, aqueles mais profundos, aqueles que mexem realmente connosco, então nunca estaremos equilibrados. Nunca nos sentiremos completos. Atenção que quero-vos deixar bem claro que o facto de eu estar a falar nisto, não estou a tomar partido de nada. Quero com isto dizer o seguinte. Se nós nos sentimos atraídos, temos um namorado, temos um marido, temos o que for, se nos sentimos atraídos por outro homem, eu não estou a dizer que é bom, que é mau. Simplesmente estou a dizer que as coisas são assim. Quantos de nós não temos estes pensamentos? O nosso corpo não reage, ou reage, não é? Isso deve ser falado, deve ser encarado. Até vou mais longe. Muitos de nós amam de tal maneira e respeitosamente os nossos companheiros e namorados, e quando nós sentimos isso, esse ímpeto, essa coisa estranha, não é? Sobre outras pessoas que não quem amamos, eu pergunto-me a mim próprio, nós vamos deixar de amar quem amamos? Não. De todo. De todo. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que é importante não continuar a ter conflitos internos. Porque não fazem sentido. Porque desequilibram-nos, tornam-nos incompletos. Até mesmo impede a nossa vida conjugal e relacional. Impede a nossa própria vida. Acho isto tão importante. Mesmo. Porque não... É algo fundamental. Por exemplo, os companheiros e companheiras se terão capacidade para ouvir para um diálogo destes. Alguns poderão ter. E vocês poderão falar abertamente sobre os vossos conflitos interiores. Especialmente esses. Outros não. E agora digo-vos, faz sentido, aqui estou a falar em nome da transparência de uma relação. Faz sentido desequilibrar uma relação se nós amamos a pessoa, se nós respeitamos a pessoa? Eu penso que não. Aqui tem a ver com a comunicação em si. Lembra-se de uma coisa tão importante. E isto não quer dizer que é ocultar
ou esconder. Tem a ver com o que nós vamos dizer é construtivo ou não. Vai magoar ou vai edificar? Reparem, a nossa estrutura mental, relativamente ao relacionamento em que estamos, vai alterar se nós não contarmos. Eu estou a falar do conflito interior. Reparem, eu não estou a fazer juízos de valor. Não estou a dizer que é bom nem que é mau. Estou apenas a enquadrar, a tirar, a sair um bocado das convenções dos valores, do que está certo e do que está errado, porque isso não existe. Faz sentido nós contarmos os nossos conflitos interiores a quem, ao ouvi-los, pode desestabilizar por completamente a pessoa e o relacionamento. Se calhar temos nós próprios que resolver os nossos conflitos. Até mesmo, reparem, por uma questão de respeito. Para que destabilizar uma pessoa? Entendem? É algo fundamental. É um assunto profundo? É. Mexe connosco? Mexe. Existe? Existe. Então, se existe, por que não falar? Porquê manter em silêncio? Para que estar continuamente a ter conflitos interiores? Fazem sentido? Eu penso que não. Precisamente por isso é que eu alterei, porque faz-me sentido, alterei as minhas consultas. As minhas consultas não é consultas, atenção, porque não sou psicólogo, não sou terapeuta. eh, Sinto é que estou a fazer exatamente o que tenho que fazer na altura certa. Adoro o que estou a fazer, para um bem maior, para o bem de todos nós, para nos aprendermos em humildade, a evoluir, a sermos melhores pessoas, a estarmos mais completos como seres humanos. Estou ao dispor, sintam-se à vontade, ou se não for comigo, pelo menos procurem alguém com que se sintam confortáveis em resolver os conflitos interiores, porque não fazem sentido. É algo profundo, é algo que requer confiança, requer coerência, requer expormos a nossa intimidade. Sim, requer, requer. E agora a pergunta fica, tendo consciência disso, e por que não? Não é? É importante, é importante. Uh, Lembrem-se que há duas coisas fundamentais na comunicação. No relacionamento de comunicar, de falar uns com os outros. É a confiança e a segurança, não é? E o mesmo se passa no nosso interior. Se estamos desequilibrados, se os nossos conflitos nos fazem sentir que será que sou boa pessoa ou não, então também não temos segurança dentro de nós, não temos estabilidade, não temos confiança, não é? Fica o desafio para vós mesmos. Se vos fizer sentido o que eu disse, excelente, fabuloso, é meio caminho andado para, no tempo certo, no momento certo, enfrentarem e exporem a vós próprios, atenção, não, encontrem o vosso caminho mais confortável em saber que os conflitos internos não nos torna completos, torna-nos incompletos, desequilibrados. E se nós não os enfrentarmos, se não experienciarmos através de enfrentá-los, de reconhecê-los, nunca chegaremos a um equilíbrio. Há de haver sempre qualquer coisa que falta, não é? Fica o desafio para cada um de nós. Fica este pensamento, esta reflexão.
esta partilha em humildade, em aprendizagem. Lembre-se de uma coisa, eu estou constantemente a relembrar-me a mim próprio. Aprendizagem e humildade são estados de poder e não de força, não de fraqueza. Força e poder, eu quero fazer aqui uma distinção. Um estado de poder é um estado em que nos legitima na forma e no conteúdo, ou seja, o que é que isso implica? Que nós não precisamos de impor absolutamente nada. Simplesmente, pelo simples facto de sermos o que somos, isso legitima as nossas palavras, as nossas ações. Quando há essa falta de legitimação, por haver pouco poder, pouco equilíbrio dentro de nós, automaticamente passa para um estado de força. E o estado de força é imposição. É como as ditaduras, por exemplo. Vejam o Hitler, o Mussolini, eles impunham a sua vontade. Vejam na Rússia o Putin, eles impõem a sua vontade. Vejam grandes líderes. Martin Luther King, ele impôs alguma coisa? Gandhi, ele impôs alguma coisa? Não. Pois não. Porque ele legitimava-se ele próprio. Pelos seus ideais, pela sua vivência, pelos seus valores, pelo seu equilíbrio. Um beijinho a todos. Fiquem bem, tenham um excelente dia e aproveitem a vida. Sejam completos. Um abraço muito, muito, muito grande.